Olá, amigos! Que Deus abençoe a todos rica, abundantemente no nome do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui. Olha, você não sabe como é que o meu coração se alegra em poder estar pregando a palavra de Deus. Uma coisa que eu amo fazer é a palavra de Deus, é pregar a palavra de Deus. Porque eu gosto de ajudar pessoas e eu quero ajudar você. Eu me ajudo e ajudo você, porque a palavra de Deus é maravilhosa. E eu gostaria que você me ajudasse também a levar essa palavra para outras pessoas. Gostaria que você curtisse, compartilhasse, nos seguisse. Me segue que eu sigo você de volta. Curta, comente, compartilhe. Peço também que você se inscreva no nosso canal, @Birajara Oliveira 55. @Birajara Oliveira 55. Tem um botão preto aí? Clica nele, curta, comente, compartilhe e aciona o sino da notificação. O bom disso tudo é que você não precisa pagar nada para fazer isso. Não paga nada para você nos seguir, para você se inscrever no canal. Só conto com a sua boa vontade, com o seu amor, com o seu carinho, com a sua compreensão. Tá bom? Me siga que eu vou seguir você de volta. A palavra de Deus é maravilhosa. Amém? Gente, preste atenção. Nós temos visto muita coisa, eu acompanho muito, principalmente as coisas de Deus na internet, né, no YouTube, palavras, reportagens sobre as coisas de Deus, sobre o meio gospel. E o que a gente tem visto, né, são muitos escândalos, muitas coisas desnecessárias que têm surgido. Como eu já até falei aqui, eu já preguei aqui que a estratégia do diabo mudou, né? Antigamente ele impedia a pessoa de vir na igreja, né, Sênia? Agora ele não impede mais. Ele não impede porque ele vê que muitas pessoas dentro da igreja são instrumento na mão dele. Tem muitas pessoas que estão mortas espiritualmente. Eu estava vendo um debate esses dias e um camarada perguntou, um pastor perguntou, o homem que estava conduzindo o debate perguntou para o pastor se a morte já existia antes de Adão e Eva. Se já existia morte antes de Adão e Eva. E ele falou, sim, já existia. Eu falei, concordo. Qual foi a primeira morte que aconteceu? Você sabe qual foi a primeira morte que aconteceu? Porque a morte que ele se refere não é a morte física, não é a morte do corpo. Nós entendemos que a morte é a separação de Deus do ser humano. Quando Deus se afasta do ser humano, quando a pessoa não tem o Espírito Santo, quando a pessoa não tem Deus, dona Ana, ela está morta espiritualmente, correto? Então nós entendemos que muitas pessoas estão mortas. Quando a pessoa está na igreja e o foco dela não é Jesus, o foco dela não é o Espírito Santo, eu tenho pregado aqui na igreja que você tem que ter sede do Espírito Santo, que sem o Espírito Santo você não consegue. Você não consegue seguir Jesus, servir Jesus, fazer a vontade do Senhor Jesus. Amém? A Bíblia diz, o Senhor Jesus diz, aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Por isso que você tem que estar na igreja, dona Esther, com sede de buscar o Espírito Santo. Amém? Você tem que priorizar isso na sua vida. Porque se você não priorizar isso, você está morto espiritualmente. E aí vem os problemas. E aí a gente vê escândalo, contenda, dissensão, facção, um contra o outro, irmão contra irmão, famílias contra famílias, as próprias famílias divididas, escândalos atrás de escândalos. Amém? Ah, porque aquela cantora gospel foi pega fazendo isso, aquilo, outro. Quer dizer que a pessoa canta que é de Deus, eu já falei. O que mostra que a pessoa é de Deus é o Espírito Santo na vida dela. Aí eu estava lendo agora, meditando, aqui em Efésios capítulo 5, eu não falei o capítulo não, né? Falei? Falei? 5, né? Ah, que bacana. Isso é muito bom. É capítulo 5, versículo 13. Acharam? Olha só o que diz o apóstolo Paulo, falou para a igreja de Éfeso. Olha só. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, por conseguinte, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, o quê?
se tornam manifestas. Quem é a luz? Jesus. Ele reprova muitas coisas. Quando o que a pessoa está fazendo é reprovável, não tem jeito, vai ser manifesto, vai ser mostrado. Ainda que ela esteja fazendo algo reprovado em oculto, mas se a luz resplandecer nela, vai ser mostrado. Amém? Vai ser revelado. Diga glória a Deus. Então, ele diz aqui o seguinte: todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Por quê? Tudo que se manifesta é o quê? É luz. Pelo que diz. Olha aqui que o apóstolo Paulo fala. Desperta o quê? Ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos e o quê? Cristo te iluminará. Amém? Quantas pessoas, olha para o bispo, estão dormindo espiritualmente? A pessoa está dormindo, ela está o quê? Inconsciente. Ou você está dormindo consciente? Você apagou ali, dormiu, você fica inconsciente, sim ou não? Então tem pessoas que estão nesse sono espiritual. Amém? Praticando coisas, fazendo coisas reprováveis, fazendo coisas que desagradam a Deus, mas ela não consegue perceber, ver. Você está entendendo? O diabo consegue mantê-la nesse sono e ela está sendo iludida, enganada. Ele falou: desperta, levanta-te de entre os mortos. Olha só. Aí a pessoa fala: peraí, como é que a pessoa está deitada no meio dos mortos? Não é um morto fisicamente, não é no sentido literal da palavra, é no sentido figurado. Amém? Esses mortos que a Bíblia fala são os mortos espirituais. Tem muitas pessoas que estão no meio de pessoas mortas espiritualmente e não percebem. Está entendendo? E ela não sabe porque é o seguinte: o ser humano é fruto do meio que vive. Eu aprendi isso há muitos anos atrás. Ser humano é fruto do meio. Se você passar a conviver no meio de pessoas perturbadas, endemoniadas, que falam besteira, que você fala: não, eu estou aqui, mas eu não vou me fazer. Daqui a pouco você está fazendo a mesma coisa. Por isso que a gente tem que se relacionar com pessoas da mesma fé. Entendeu, senhor? Pessoa que tem a mesma fé, né? Da mesma fé do meu espírito. Tem pessoas que são cristãs, dizem que tem o Espírito Santo. O meu amigo, meu melhor amigo, uma pessoa endemoniada, uma pessoa perturbada, que é o melhor amigo dela. Que quando fala coisas para ela, que quando orienta coisas para ela que não é à luz da Bíblia, que não é dirigido por Deus, ela faz. Está entendendo? Sim ou não? Ela pratica, ela faz. Então o ser humano é fruto do meio. Por isso que o cristão não vai viver no meio de bebedice, no meio de bagunça, no meio de... Você está entendendo, pessoal? Não vai. Ele não vai nem se sentir bem. Ele não vai se sentir à vontade. Se é que ele tem o quê? O Espírito Santo. Porque o próprio Espírito Santo fala ao seu coração. Glória a Deus. Não precisa ninguém te ensinar. O próprio Espírito Santo ensina. A unção, quer ver? Deixa marcado aí, ó, primeira epístola de João. Lá atrás, lá perto de Apocalipse, ó. Quer ver só? Deixa eu ver se eu acho aqui. Primeira de João. Primeira de João, capítulo 2. Versículo 27, é só uma pinceladazinha. Primeira epístola de João, lá perto de Apocalipse. Primeira de João, capítulo 2, versículo 27. Olha o que o Espírito Santo fala através do apóstolo João. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes, permanece em vós. Amém? Ela permanece. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina a respeito de
todas as coisas e é verdadeira e não é falsa. Permanecei nele, como também ele vos ensinou. Diga glória a Deus. Está vendo? A unção, o Espírito Santo ensina a gente. Diga glória a Deus. O Espírito Santo nos ensina. Não precisa ninguém chegar para mim e falar, você está errado, você está isso e aquilo, isso aí não é legal. Não, se você tem unção, você está no Espírito de Deus, você vai ver que aquilo ali, você vai conseguir discernir o certo do errado, o bom do mal. Você vai ver que aquilo ali não bate com as coisas de Deus. Diga glória a Deus. Você vai ver. Porque o Espírito Santo, ele dá a orientação. Aí, voltando lá para Efésios, por favor, voltando aqui para Efésios, ele diz o que no versículo 15? Portanto, vede prudentemente como andais. Seja prudente, seja cauteloso, seja vigilante. Veja como é que você tem andado. Vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Você sabe o que é uma pessoa nécia? É uma pessoa ignorante. Amém, pessoal? É uma pessoa que não está tendo muita sabedoria. É uma pessoa que não tem sabedoria, que não tem um discernimento. Você não tem que ser nécio. Pessoa que é desprovida de sabedoria. Amém, pessoal? Mas ela falou, você tem que ser sábio em relação às coisas que acontecem. Vê como você tem andado. Vê, porque como eu falei até que na segunda-feira, eu falei até que essa semana, às vezes a pessoa fala, eu estou na igreja, mas minha vida não muda. Não muda por quê? Como você tem andado? Simplesmente Deus só nos faz colher o que plantamos. Eu só vou colher o que eu planto. Às vezes a pessoa quer uma coisa. Eu estava até conversando com uma pessoa, estava até conversando com a minha noiva, eu falei para ela, a pessoa quer um resultado diferente na vida dele, mas fazendo as mesmas coisas. Como é que você vai ter uma mudança se você faz a mesma coisa sempre? Se você quer um resultado diferente, você tem que fazer o quê? Algo diferente. É como ele falou, não anda como nécio, pensa, olha para a tua vida, olha como é que você tem andado, olha o que você tem feito. Ele falou, vede prudentemente como andais. Às vezes a pessoa fica reclamando, mas ela tem que dar uma olhada para o que Paulo falou, examina-se a si próprio, examina-se a si mesmo e vê se realmente você está na fé. Prova para você mesmo, ou você não reconhece que Jesus Cristo está em vós. Eu não sei porque que a pessoa fica tão reclamando da vida, porque minha vida... Ué, meu Deus do céu, pensa, olha, e toma uma atitude. Eu tenho que mudar. O que é conversão? Conversão é o quê? Mudança. Se eu estou no caminho, eu estou indo no caminho aqui, eu estou vendo que aquele caminho não vai me fazer chegar onde eu quero, eu tenho que fazer o quê? Sair daquele caminho e passar para outro. Não, peraí, está errado. Ih, peguei um caminho errado. Não, se eu pegar esse caminho aqui não vai dar certo. Eu tenho que ver um caminho certo aqui. Não é assim? Né? Eu fui sábado lá em Vila Isabel, lá, levar minha noiva para fazer a cirurgia. Eu fui pelo GPS. Mas eu já conhecia mais ou menos o lugar. Eu já conhecia. Amém? Eu não estava ali completamente cego. Eu até falei para ela, eu tenho que pegar essa rua aqui, fazer assim. Fui me guiando pelo GPS, mas eu estava esperto. Por quê? Eu sei que ali também tem favela ali, tem lugar, mas eu já estava esperto, porque eu conheço o lugar. Então chegamos certinho. Peguei o caminho certo. Tanto para ir, tanto para voltar. Se eu estou no caminho certo, eu vou chegar onde eu quero. Amém? Eu chego onde eu quero. E quando eu fui voltar, eu botei também no GPS. Mas quando eu olhei, eu falei, pô, isso aqui eu já conheço. Até falei para ela, isso aqui eu já conheço. Já sei como é que eu faço para chegar até a ponte de Niterói. Eu já sei, já conheço. Você está entendendo? Que é o que o Espírito Santo fala. Você tem que ver
Se você está num caminho e não está chegando onde você quer, é porque tem alguma coisa errada, Deus amado. Sede sábio, sede sábio. Olha só, versículo 16, remindo o tempo. O que é isso aí, remir o tempo? Você sabe? Hã? Resgata o tempo, aproveita a oportunidade. Isso é remir. Amém? Aproveita esse tempo para tomar essa atitude, porque os dias são o quê? Os dias são maus. Aproveita agora, pega esse tempo, resgata, faz um resgate do seu tempo, aproveita, os dias são maus. Está falando, olha, a tendência é piorar. Se você não mudar agora, a tendência é o quê? Por esta razão que ele está falando, não vos torneis o quê? Insensatos, sem senso, sem consciência. Não é isso? Mas procurai compreender o quê? Qual a vontade de Deus. Será que a pessoa faz isso? Mas fácil ela fazer o quê? Ah, me dá alguém uma palavra aí, me dá alguém uma direção aí. Vê qual é a vontade de Deus. Você está vivendo a vontade de Deus? Porque se você estiver vivendo na vontade de Deus, vai dar certo. Não tem como dar errado. Procura compreender. Desperta. Siri, desperta tu que dormes. Dona Esther, desperta. Vê se o que a senhora está fazendo é a vontade de Deus. Entendeu, Terezinha? Vê que se você está, você tem que compreender. Ele manda você fazer o quê? Nós fazermos o quê? Compreendermos qual a vontade. Poxa, a palavra de Deus é muito clara. É muito clara. Como é que a pessoa não vai entender isso? Pô, eu estou num caminho, não estou chegando onde eu quero, eu tenho que sair desse caminho. Mas você sabe o que quer? Que o diabo fala, não, você está na igreja. Eu estou na igreja, eu estou servindo na igreja, sou obreiro, sou pastor, sou bispo, sou apóstolo, sou diácono, sou presbítero, sou sei lá. Mas você tem que ver se você está fazendo a vontade de Deus. Não se iluda não, não se engane não. Hã? Ó, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos de quê? O que quer dizer isso? Não vos embriagueis. Quando a pessoa se embriaga, ela perde a noção. Sim ou não? Quando a pessoa se embriaga, ela perde a consciência, começa a fazer besteira. Então ele falou, quando ele fala assim, para você não se embriagar com vinho, ele quer dizer, ó, não perca a sua consciência. Amém? Não perca o juízo. Sabe o que você tem que fazer? Se encha do Espírito Santo. Se encha de quê? Do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito, porque é isso que vai nos conduzir à vida eterna, é isso que vai nos conduzir à vitória, é isso que vai nos dar a vitória. A pessoa cheia do Espírito é completamente diferente da pessoa que não tem o Espírito Santo. Então ele fala, não fica embriagado não com essas coisas desse mundo. Você está de repente se embriagando com as coisas do mundo. Você está perdendo a consciência, você não está agindo corretamente. Faça não, se enche do Espírito Santo. Falando, o que eu tenho que fazer para me encher do Espírito? Fala entre vós com salmos, entoando louvores, de coração ao Senhor, com hinos, cânticos espirituais. Isso quer dizer o quê? Se envolva com as coisas espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Quer se encher do Espírito? Primeiro você tem que se envolver. O que é que eu falei? O ser humano é fruto do meio. A pessoa quer se encher do Espírito, mas vive num mundão, se relacionando com pessoa mundana. Como é que vai se encher do Espírito assim? Mas ele falou, não, ouça hinos, se envolva com as coisas de Deus, se volta para as coisas de Deus, se enche de coisas de Deus. Amém?
Se encha, lê a Bíblia, ora, pega o hábito de ler todo dia, pega o hábito de orar todo dia, antes de dormir orar, levantar de manhã cedo orar, amém? Procura ler tua palavra, não, meu devocional, eu tenho meu horário certo ali para ler minha palavra, a palavra de Deus, amém? Não, pô, estou com amizade com uma pessoa e estou vendo que aquilo não é bom para mim, não é que eu vá ser grossa com a pessoa, não, mas eu vou procurar me afastar. Não é legal, não está legal, não está somando nada na minha vida, amém? Eu tenho que me relacionar com pessoas que vão somar, não que vão subtrair ou dividir, mas que vêm somar e multiplicar. É bom a gente se relacionar com pessoas que ensinam a gente, que traga coisas boas para a nossa vida, amém? Amém? Cada dia que passa eu vou aprendendo mais, eu gosto de aprender, eu gosto de estudar. Eu amo estudar, eu amo aprender. Eu tenho aprendido muito, graças a Deus. E quero aprender mais. Enquanto eu estiver vivo, respirando, eu quero aprender. Glória a Deus. Amém? Então é isso. Quem entendeu aqui, por favor? A palavra do nosso Deus. Irmão, irmã, se você gostou dessa palavra, eu te peço encarecidamente, compartilhe aí na sua rede social e também mande para o seu WhatsApp, lá para o grupo da tua igreja, do WhatsApp. Né? Ajude uma pessoa, passa para frente, não guarda, não seja igual ao Mar Morto, só recebendo, dá também, quanto mais você der, mais você vai ser abençoado, tá certo? Me siga nesse canal, eu vou te seguir de volta, curta, comente, compartilhe, se inscreva no meu canal, @BirajaraOliveira55, tem um botãozinho preto aí, clique e se inscreva, curta, comente, compartilhe e acione o sino da notificação, que o nosso Deus possa ter abençoado a tua vida através dessa mensagem, em nome do Senhor Jesus. Uma salva de palmas para ele. Bem forte. Glória. Amém?